Joel 2, do versículo 12 em diante. Amém? Nos fala assim a palavra do Senhor. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, consagrai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Até aqui. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença nessa noite. Senhor, clamamos agora a ti, que o Senhor opere maravilhas, continue operando maravilhas em nosso meio, que teu Espírito Santo, Pai, tenha total liberdade, Pai, de fazer as tuas maravilhas, Senhor, no meio da tua igreja. Deus, repreendemos todo o mal, acampa teus anjos, Pai, ao nosso redor, e que o teu doce Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Ministra a cada um de nós, Pai, o teu querer, a tua direção, a tua instrução. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Consagramos a ti esse tempo que passaremos nesse local, em culto a ti, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos, podem se acomodar. Muito bom estarmos na casa do Pai mais nessa noite. E aqui o profeta Joel falando à nação de Israel, dando uma instrução de como o povo deveria se portar, o que eles deveriam fazer para, vamos dizer assim, tocar o coração de Deus, e que situações viessem se reverter, para que as nações daquela terra não viessem dizer com escárnio, com chacota: aonde está o teu Deus? Vocês não são o povo de Deus, você não é crente, cadê o seu Deus? E Joel então orientando aquele povo de como deveriam se portar para receber as bênçãos e a proteção do Senhor. Irmãos, eu preciso confessar que durante essa semana eu fui muito tocado, e vou dizer assim um termo, fui ministrado por Deus. Eu quero que você entenda um pouquinho esse termo, porque nós ouvimos a palavra de Deus constantemente, glórias a Deus por isso, mas em alguns momentos, irmãos, essa palavra parece que toma assim uma nova proporção em nossos corações, ela começa a fazer um novo sentido. Muitas vezes uma palavra que você já ouviu talvez inúmeras vezes, mas em algum momento você ouve aquela palavra e ela toma uma nova proporção, como nós já dissemos, e aí nós somos sim ministrados por essa palavra. É algo muito profundo, muito íntimo, que nos transforma, uma nova revelação de Deus para os nossos corações. Como eu falei, pode ser uma palavra que você já ouviu já inúmeras vezes, mas um momento ou outro, Deus veio com aquela dose extra da sua ministração. E eu te digo que durante a semana foi isso que aconteceu, e daí que nasceu também essa palavra, esse desejo de compartilhar essa palavra nessa noite, porque no nosso estudo de segunda-feira, estamos estudando ali o livro de Romanos, e quando Paulo fala ali aos romanos sobre o povo judeu e o povo gentílico, onde todos estão na mesma situação, onde todos e qualquer um ali, pecador que é, porque todos estão na mesma situação, aceitarem o Senhor Jesus, reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, pela fé, e aí serão salvos.
E ele fala ali que Deus então, sem acepção de pessoas, considerando todos da mesma maneira, e ele fala ali algo tremendo, que fala ali depois no capítulo 4 de Romanos, ele começa a falar sobre Abraão, porque Paulo falando ali então para os judeus daqueles dias, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e ele começa a falar sobre Abraão, e ele fala que Abraão foi salvo porque creu, teve fé, não foi pelas obras do judaísmo. E ele fala então, porque Abraão é pai, na verdade, daqueles que creem. E aquilo entrou no meu coração de uma tal forma, irmãos, que eu vou te dizer uma coisa. Deus realmente ministrou essa verdade ao meu coração, e nós brincamos ali na hora ali do estudo bíblico, e falamos, somos filhos de Abraão, pai Abraão tem muitos filhos, como diz ali o cântico, eu sou um deles, você também, mas aquilo entrou no meu coração de uma tal forma, que eu me senti realmente, irmãos, verdadeiramente, e é assim que devemos nos sentir, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, verdadeiramente, filhos de Abraão, a história do povo de Israel, a nossa história, um povo vitorioso, um povo que Deus cuidou, que Deus guardou, que quando erravam, Deus ia lá e buscava, e eles se arrependiam, e tornavam a crescer ali na presença de Deus, e ali eu me senti realmente, irmãos, honrado, eu me senti fortalecido, renovado, por ter essa história na minha vida, por ter essa herança na minha vida. Eu te digo, eu me senti forte, me senti poderoso, me senti honrado, não por mim só, mas pelo sangue de Jesus, proporcionar isso na minha e na tua vida. Então, sabe, eu dei muito valor para essa condição que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus. Então, eu queria que você soubesse, que essa orientação para Joel, para o povo daqueles dias, é a mesma orientação que Deus faz também para mim e para você. Então que você venha se sentir verdadeiramente herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Que você venha mais uma vez lembrar que essa história aqui do Antigo Testamento é a nossa história, é a história do nosso povo. Porque Abraão é o nosso pai da fé, Abraão é pai daqueles que creem, não só daqueles que faziam os ritos ali do judaísmo. Abraão é o pai daqueles que creem. Então, nós estamos ligados a toda essa herança espiritual, toda essa orientação espiritual que esse povo do passado nos deixou, que esses irmãos do passado nos deixou. E isso me fortaleceu tremendamente, irmãos. E aí me fez lembrar de como Deus sempre cuidou do seu povo, da sua nação, e cuida de nós também. E aí Deus realmente ministrou ao nosso coração sobre esse poder que existe na unidade, porque aqui também Joel falando, olha, povo de Deus, povo de Israel, façam dessa maneira, poder que existe na unidade, poder que existe na família da fé, poder que existe na família natural, poder que existe no rebanho. Deus faz questão disso, porque Ele que criou dessa maneira, e Ele preza por isso, que o ser humano viva e ande em unidade, desde a sua família natural. Ah, pastor, eu não tenho família, sou órfão, sou separado, eu não tenho ninguém. Família na fé, não crie empecilho por causa disso. Ali a Bíblia diz que mesmo a mulher estéril, Deus faz viver em família. Então Deus criou e Ele preza muito por isso. Então eu realmente peço para Deus, irmãos, que você não ouça só essa palavra, mas que, como aconteceu comigo, você venha a ser ministrado por essa palavra. Inclusive clame a Deus, Senhor, ministra essa palavra no meu coração. Entenda realmente como eu digo isso. É realmente fazer com que isso tome uma nova proporção. Não apenas você entender com o teu intelecto, achar bacana, bonita a palavra, mas realmente ser transformado, renovado, ministrado pela palavra de Deus. E eu digo que eu vivi essa semana essa experiência,
E eu durante toda a semana, meditando, lembrando, e aquilo dava um regozijo no meu coração, me dava uma alegria. Falei, Deus, mas eu sempre pensei assim, eu sempre entendi assim, por que que hoje está diferente? Por que que hoje está mais gostoso? Porque estou sentindo algo muito mais forte? E Deus falando, porque eu dei uma porção a mais da minha palavra no teu coração, porque realmente eu ministrei ainda mais no teu coração. E como me fez bem isso, irmãos? Como me fez isso? Me fez bem. Então que você da mesma maneira venha entender de uma maneira profunda o que Deus tem para cada um de nós. E nessa noite em especial, poder da unidade, o poder que tem a unidade. Deus criou então as nossas famílias, que haja cada vez mais unidade na família, que vocês venham realmente sonhar juntos, lutar juntos pelas conquistas, venham orar juntos por situações, e ao contrário disso, também não venham permitir que qualquer situação abale a unidade, abale o bom relacionamento. Vigia, varão, sabe? Porque da mesma maneira que Deus sabe que tem um grande poder na unidade, o diabo também sabe. O diabo também sabe que tem um grande poder na unidade. E ele insiste em fazer o quê? Acabar com a unidade. Colocar aqui, ali alguma coisinha ali, alguma rusga, alguma situação que abale a tua unidade. Abale você realmente está andando lado a lado com a tua família. Então, preze pelo poder e valorize a unidade. E estamos falando aqui primeiramente pela família natural. Que você venha sonhar, conquistar, lutar juntos e prezar e valorizar muito por essa situação. O povo também constrói junto. Qual povo nessa terra consegue fazer alguma coisa que não seja se unir e construir algo, defender talvez o país, construir alguma coisa nova, enfim, o povo tem que também construir juntos. Então tenha também esse preceito no seu coração. E claro, a igreja, nós precisamos caminhar juntos, irmãos, cada vez mais, caminhar juntos, cada vez mais, caminhar juntos, cada vez mais, caminhar juntos. Que Deus vai ministrar isso ao teu coração, porque não tem palavra humana que faça ninguém ser convencido disso. Precisamos cada vez mais caminhar juntos como igreja do Senhor Jesus, não de uma maneira qualquer, sabe? Mas você realmente prezar pela unidade e entender o poder que tem na unidade. E agora que a gente falando um pouquinho, então, sobre a igreja, família na fé. É tão maravilhoso que a palavra do Senhor fala que o que ligares na terra será ligado no céu. Para quem que Jesus falou isso? Ali tem aquela situação de Jesus falando, olha, entregarei as chaves do meu reino. E ali, claro, a gente entende, interpreta que é para a igreja. Porque Jesus está falando, olha, Pedro, tu é pedra, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Falando que ele é a pedra angular. E esse texto é explicado em outros momentos da Bíblia, que fala que Jesus é sim a pedra de esquina. E falando, olha, e para essa igreja que eu vou edificar sobre a minha vida, essa igreja que eu vou edificar sobre o meu exemplo como Cristo de Deus, eu vou entregar as chaves dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Então, meu irmão, minha irmã, olha o poder que existe também da unidade da igreja, de você realmente viver e caminhar junto com a igreja, com a tua família na fé. E mais uma vez eu te convido, preza muito pela essa unidade, valoriza muito essa unidade, valoriza muito. Então a primeira questão para nós aqui, entendermos o que Deus quer trabalhar e ministrar em nossos corações, porque Joel aqui nesses dias, ele não falou então para um indivíduo, não falou, olha, você então faça dessa maneira. Ele falou para todo o povo, se unam nesse propósito, façam dessa maneira. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, não tenho dúvida, Deus tem dado estratégia para a tua família. Deus tem dado estratégia para a tua família. Deus tem dado estratégia para a tua família. Preza, valoriza isso e pratica a estratégia que Deus tem dado. Se una cada vez mais nessa estratégia que Deus tem te dado. Deus tem dado estratégia para a igreja.
Deus tem dado estratégia para a igreja. Deus tem dado estratégia para a igreja. Oh glória! Não estou sendo repetitivo. Lá no hebraico fala, quando você falava santo, 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 é um superlativo. Então estou usando um pouquinho aqui da tradição hebraica. Estou dizendo 3 vezes para entender como é grandioso isso. Deus tem dado estratégia para a igreja. Caminhar unida, vencer, ser cheia do Espírito Santo. E é notório isso, irmãos. Quantas estratégias Deus tem nos dado, devocional, vigília, glórias a Deus por isso. Estamos nessa caminhada juntos. Não despreze, meu irmão, minha irmã, a unidade da igreja e as estratégias que Deus tem nos dado. Aqui nessa orientação então que Joel dá para aquele povo, ele começa falando então, olha, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. E ele fala aqui, de todo o vosso coração. Além de eu dar valor para essa unidade, e entender que é uma arma espiritual poderosíssima, que é uma situação tremenda para a minha vida, não pode ser de qualquer jeito. Aqui Joel falando, olha, tem que ser realmente de coração, algo profundo, um relacionamento íntimo, não pode ser só de boca, não pode ser só uma religiosidade, não pode ser só algo mecânico. Fala para o povo se converter a mim de todo o vosso coração. E aí eu te falo, como que se faz isso? Como que a gente consegue fazer algo em família, fazer algo na igreja, valorizar a unidade? Como é que a gente faz para fazer isso de todo o nosso coração? E a resposta, meu irmão, minha irmã, é só uma: clamar a Deus, porque só Deus consegue mexer no nosso íntimo, de você realmente fazer algo de muito bom grado, de fazer algo com muito amor. Senhor, trabalha no meu coração, para eu me envolver por completo, para eu ter amor nessa situação. O poder da unidade, sabe? Ele está envolto em eu me dedicar de todo o meu coração. Senão, não vai ser unidade. Senão não vai ser unidade. Nós falamos aqui agora há pouco, olha, poder de caminharmos realmente juntos. Às vezes, estamos até caminhando na mesma direção. Estamos até caminhando na mesma direção. Mas talvez, por faltar esse amor, por faltar esse comprometimento, não estamos caminhando juntos. Talvez quantos estão ouvindo esse culto aqui nessa noite, como eu falei, culto de domingo, bênção. Estamos até caminhando na mesma direção, mas talvez não estamos caminhando juntos. E por não estarmos caminhando juntos na unidade, perdemos essa autoridade, perdemos essa condição que Jesus nos dá. Então, meu irmão, minha irmã, e para nós caminharmos juntos, apenas realmente fazendo de todo o nosso coração. Nessa noite, nós vamos orar como sempre fazemos, porque só Deus vai mudar essas situações em nosso coração. Clama a Ele. Pai, primeira coisa, eu preciso valorizar mais essa unidade na família, na igreja. Eu preciso valorizar mais isso, Pai. Está muito disperso para mim, Deus, e eu quero que o Senhor me ajude a fazer de todo o meu coração. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser de todo o meu coração, tem que ser para valer, com dedicação, com compromisso. Como eu te falei, meu irmão, minha irmã, deixa Deus ministrar isso ao teu coração, deixa Deus ministrar isso ao teu coração, para talvez nessa noite, você dar tanto valor para a unidade da tua família, que você vai começar a fazer algumas coisas diferentes, sabe? Talvez você comece a dar tanto valor para a unidade da tua igreja, que você vai começar a fazer algumas coisas diferentes, porque você está sendo ministrado, transformado por Deus, através dessa palavra, e está começando a fazer algumas coisas de verdade, para valer, não de qualquer jeito, mas de verdade, sabe? Então, se você precisa se dedicar mais às coisas de Deus, a ler a Bíblia, a estar mais presente nos cultos, que seja algo sincero, verdadeiro, com dedicação e com compromisso. Se é em relação ao teu casamento, a relação aos teus filhos, seja lá o que for nesse sentido também, que seja também algo com dedicação e com amor, porque assim que o profeta Joel começa orientando esse povo,
Fala o povo para se converter, mas de todo o coração, algo sincero e verdadeiro, não de qualquer jeito. E aí ele segue então no versículo 15 e 16, né? Olha, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação. E aqui, irmãos, é maravilhoso: ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Sabe o que está falando aqui? É todo mundo, até os que mamam, até a Eloazinha está aqui nessa situação, até os que mamam, é todo mundo, sabe? De um jeito ou de outro, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar envolvidos. Eu posso dizer, posso falar até pela Eloá, fez um mês ontem, tivemos até Eloá teve bolinho, já tivemos até um bolinho, foi já um mês de vida da Eloá, mas a igreja já recebeu, sabe? A igreja já sempre pergunta, e presentes, e confraternização, e comunhão, sabe? E felicitações, porque faz parte da família na fé. Os que mamam já fazem parte da família da fé. Daqui a algumas semanas vai estar aqui no altar sendo apresentado oficialmente à igreja, mas já faz parte. Então todos estão envolvidos. E aí, irmãos, sabe? A grande questão aqui da nossa igreja, a grande questão da nossa igreja em especial, nós temos os ministérios, sabe? Nós temos os teens, temos os jovens, temos as mulheres, temos os homens. Amanhã à noite vamos ter reunião dos homens aqui na igreja. Venha, esteja conosco, porque é exatamente o que fala esse texto. Olha, se reúnam, as crianças que mamam, os anciões, as mulheres, os noivos, olha, venham todos, se reúnam dessa maneira, que ninguém fique de fora. Que ninguém fique de fora, porque essa unidade, irmãos, é primordial. E esses ambientes de pessoas que têm talvez a mesma idade, que talvez tenham o mesmo interesse, é fundamental para as nossas vidas, é fundamental para a nossa caminhada. Porque eu digo por mim, como é que eu vou chegar aqui com 52 anos, com filhos, com netos, e vou ter uma amizade profunda assim com os teens? Claro, somos amigos, conversamos lá com a meninada, mas uma verdade profunda, ali o relacionamento de eu me abrir, dele se abrir. Claro, irmãos, por isso eu preciso o quê? Eu digo por mim, amanhã, quinta-feira à noite, eu vou estar aqui, conversando com os irmãos, e falando, irmãos, olha, está assim, está assado, o trabalho, a igreja, e os irmãos vão se abrir também, vão conversar, nós vamos orar juntos. Poder que tem na unidade. As mulheres ontem, na reunião à noite, glórias a Deus por isso, da mesma maneira. Então, aqui, irmãos, envolvem a todos, para estarem unidos, construindo algo, sabe? Andando, caminhando adiante, nessa unidade. Então, mais uma vez te digo, valoriza. E agora nessa situação de nós estarmos no nosso círculo de relacionamento, valoriza isso da mesma maneira. E aí o que Joel fala aqui é para que então todos estarem envolvidos, de uma maneira ou de outra, todos estarem envolvidos. E o que é maravilhoso, irmãos, que ele fala, para vocês serem vitoriosos, ele fala aqui de questões espirituais. Louvem, consagrem jejum, consagrem um dia de proibição. Olha, façam dessa maneira para o Senhor. Se nós queremos construir algo, crescer nessa terra, não podemos esquecer nunca, meu irmão, minha irmã, da nossa vida espiritual, do realmente, primeiramente buscar a Deus, do realmente em família, em casa, aqui na igreja, termos muitos momentos de consagração, de oração, de devocional, de jejum, e temos convocado o povo para isso. Mais uma vez eu te chamo, amanhã vamos mandar outra devocional, nós vamos até a próxima Santa Ceia, esteja conosco ali, lendo o texto, orando, consagrando um jejum durante a semana, porque é primordial, irmãos, sabe? Nós temos também essa plantação, nós plantarmos no mundo espiritual, porque a colheita é certa. Então, que cada um de nós devemos também ter essa preocupação de semearmos no mundo espiritual, nessa grande
unidade que Deus quer trabalhar e fazer em nossas vidas, sabe? E como é tremendo nós vivermos isso, porque se nós oramos juntos, sabe, irmãos? Se nós oramos juntos, nós realmente intercedemos um para com o outro e colocamos nossa fé em evidência e abrimos nosso coração para isso e clamamos um para com o outro e Deus opera maravilhas. Então, mais uma vez, preza muito por essa situação, preza por semear no mundo espiritual, de ter, sim, o teu desejo de construir no mundo espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus venha exercer algo, fazer algo tremendo no teu coração nessa noite. Que você venha valorizar tremendamente essa situação. E aí nós prezarmos por essa unidade, irmãos, está envolvido tudo isso que nós já falamos aqui. Nós termos então talvez alguns grupos de interesse, nós empenharmos nosso coração para a nossa vida espiritual em grupo, consagrarmos a Deus algumas situações, e nós também vivermos nessa unidade, sabe? Passa também por nós nos preocuparmos com a saúde dessa unidade. Como eu falei, talvez estejamos muitos indo para o mesmo lugar, mas talvez muitos não estão caminhando juntos. Talvez muitos não estão caminhando nessa unidade. E é isso que Deus está nos convidando aqui nessa noite. Para nós usufruirmos disso, dessa autoridade no mundo espiritual, quando estamos juntos. O poder do rebanho, meu irmão, minha irmã, que afugenta o inferno, que afugenta o lobo. O poder do rebanho é tremendo. Então, caminha junto mesmo, não caminha só para o mesmo lugar, não caminha só na mesma direção, não, caminha junto, e caminhar junto, sabe, faz parte, você se interessar, você se preocupar, como está fluindo a igreja, como que as coisas estão acontecendo, como que está fluindo a minha família, minha mulher, meus filhos, meus pais, como é que eles estão, estou preocupado de querer ajudar, de querer fazer algo. Caminhar junto passa por essa questão também, de eu querer contribuir, ajudar, para que tudo corra bem, para que tudo flua bem. Senão, corre o risco de você apenas estar caminhando para o mesmo lugar, não estar nessa unidade. Algumas semanas atrás tivemos mais uma reunião do nosso Ministério de Louvor e foi maravilhoso. Traçamos ali algumas diretrizes, ponderamos algumas coisas e, glórias a Deus, irmãos, até testemunhei esses dias, já estamos colhendo frutos disso, do que? Todos caminhando juntos, não só para o mesmo lugar. Quando eu digo isso, irmãos, pode ser que muitos cantam na mesma situação, né? Quer dizer, estão caminhando para o mesmo lugar, mas não estão caminhando juntos. Glórias a Deus, que a nossa situação é outra, estamos caminhando juntos. E aí acontece o quê? Deus honra, Deus abençoa sobremaneira. Coloque então esse propósito no teu coração, de você se deixar também, sabe? Se preocupar com as situações à tua volta, se interessar e querer que tudo flua bem, flua bem. E aí, meu irmão, minha irmã, nós damos sequência a essa situação, porque o profeta Joel então orienta esse povo a proceder dessa maneira. Da mesma maneira nós precisamos também, e é algo constante em nossas vidas, porque esse mundo é mau, as lutas são grandes, o inimigo se levanta, então constantemente precisamos estar nessa unidade. Eu dou glória a Deus pelo nosso grupo de oração também, terça-feira à noite, tiveram aqui reunidos, ontem à noite, eu não pude estar, mas irmãos tiveram aqui, eu dou glória a Deus por isso, porque são essas situações que nos fortalecem, porque estavam aqui unidos em oração, por todos nós, pela igreja, glórias a Deus por isso. Então, nós buscamos cada vez mais essa situação diante de Deus, valorizamos, prezamos, e aí, irmãos, nós entramos em uma situação maravilhosa, porque como Joel orientou o povo desses dias, olha, façam dessa maneira, porque vocês vão colher essa situação. E aí no versículo 18, começa então falando, então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do teu povo. Eu preciso disso na minha vida,
que o Senhor tenha zelo pela minha vida, que o Senhor se compadeça de mim. Mas mais uma vez ele falou aqui, ó, do seu povo, da nossa unidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou te dizer, o que eu puder fazer para manter a nossa unidade, eu vou fazer. E que Deus me dê graça para isso. E o que eu precisar fazer para demonstrar isso, sabe? Como eu falei, me preocupando, me interessando, querendo me envolver, realmente caminhando para o mesmo lugar e caminhando junto. O que eu precisar fazer, eu vou fazer. Para eu poder entrar nesse versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Porque estamos juntos, orando, clamando, buscando, nos preocupando uns com os outros, alcançando mais vidas. Irmão, olha o poder que tem a igreja, olha o poder que tem a unidade da igreja. Mais uma vez eu posso citar, quantos trabalhos a nossa igreja faz? Eu sozinho faço alguma coisa? Eu sozinho? E sempre que a gente faz os trabalhos, eu faço questão mesmo de mandar foto, de mandar texto, de mostrar. Para quê? Para você saber o que você faz parte. Pode ser que você não foi nunca nenhum dia, mas você faz parte. Por quê? Você faz parte do corpo de Cristo. Fazemos parte disso. E esse é o poder dessa unidade, sabe? Nenhum desses trabalhos é feito por uma única pessoa. Mais uma vez eu digo, sexta-feira retrasada, os irmãos foram na praça levar marmitex. Eu tive compromisso, estava em São Paulo, não pude ir. A igreja estava lá, entregando marmitex. Essa semana, o pessoal do CDP fez contato conosco, porque os detentos querem se batizar. Só que tem a pandemia. Organizaram lá, fizemos lá uma sala virtual. Eu daqui, os irmãos lá no CDP, fizemos lá a sala virtual. Já organizamos o batismo. Fizemos lá o curso de batismo. Sexta-feira, não essa, na próxima, vai ter batismo lá. Eu não vou ir. Por quê? Porque, por causa da pandemia, está vetada a entrada dos religiosos lá naquele local, por causa da pandemia. Só que eu vou levar a piscina, vou levar as túnicas, e os irmãos vão fazer o batismo. Irmão, olha o poder e a autoridade que tem a unidade da igreja, por esses trabalhos estarem acontecendo, sabe? Então, quer dizer, eu vou fazer de tudo para me manter nessa posição, pertencendo à família na fé, pertencendo ao corpo de Cristo. E além, irmãos, de eu pertencer ao corpo de Cristo, à família na fé, à família de Cristo, a Bíblia fala também sobre os domésticos na fé, pessoas mais íntimas, que nada mais é do que a igreja local. Alguns irmãos se vangloriam, não, eu pertenço à igreja de Cristo, e não congrego em lugar nenhum, ainda mais agora, nesse negócio aí de mídia, de culto online, de tudo que é forma, jeito. Muitos se vangloriam, não, eu pertenço à igreja de Cristo. Já me decepcionei muito com o pastor, com o irmão, com a igreja, e a pessoa acha que isso é motivo para ela romper com os domésticos da fé. Deus não rompeu com a sua palavra, sabe? Os domésticos na fé continua sendo essencial, fundamental para a minha caminhada, para o meu crescimento cristão, para eu olhar pessoas nos olhos e ver as necessidades, ajudar e ser ajudado, para ter também ali algum arranhão e aprender a perdoar e ser perdoado e deixar Deus curar as feridas nesses relacionamentos. Família na fé, e aí, irmãos, abrimos essa outra situação, domésticos na fé, pessoas mais íntimas, que nada mais é do que a igreja local a qual nós congregamos, valoriza muito isso. Como eu disse, Deus ministrou muito tremendamente no meu coração. Eu vou fazer de tudo para me manter nessa posição, porque aqui fala então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E eu te digo, você que já está nessa posição, ou quer galgar essa posição nessa noite, ou confirmar essa posição nessa noite, clama a Deus, porque aí, então o Senhor já começa a fazer parte da tua vida, sabe? O zelo do Senhor, a proteção do Senhor, Deus se compadecer de nós, já começa a fazer verdade na sua vida, porque Ele segue também, e o Senhor
responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e dele serei fartos, e vos não os entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Olha que coisa tremenda. Prosperará, bênção na vida material. Irmãos, eu não preciso nem falar, podia ficar aqui 2 horas testemunhando sobre bênção material, provisão de Deus. Passamos aí esses 6 meses quase sem culto presencial, e a igreja é mantida pelos dízimos e ofertas. Glórias a Deus que muitos irmãos foram fiéis com o dízimo e com a oferta. Muitos irmãos foram fiéis com o dízimo e com a oferta. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Porque eu posso dizer, não faltou nada e não tem faltado nada. Milagre de Deus, irmãos. Milagre de Deus. Porque procuramos viver na unidade do corpo de Cristo. Procuramos viver. Aí entramos mesmo no versículo 19. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto. Glórias a Deus, porque Deus tem enviado o trigo e o mosto. Nada tem faltado, glórias a Deus por isso. Mais uma vez eu te digo, se talvez tenha faltado aí, se a tua vida profissional, financeira é um constante perrengue, é uma situação, uma constante luta, sabe? Talvez seja essa questão que esteja faltando. Você realmente se envolver de coração na unidade da fé, se envolver de coração ao povo a qual você deveria pertencer, ao povo que você deveria pertencer, e talvez não pertence, talvez até ache que pertence, porque tem aquela ilusão, estou caminhando na mesma direção, mas talvez não está caminhando junto. Então, meu irmão, minha irmã, entra aqui nesse versículo 19, entra nesse versículo 18 que nós lemos, entra, então o Senhor fará isso em nossas vidas. Toma posse dessa verdade. E aí ele segue aqui no versículo 20: e aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Aqui o Senhor falando, sabe, sobre afastar os inimigos desse povo desses dias. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, Deus continua verdadeiramente afastando os inimigos da nossa frente, tirando realmente situações difíceis, mudando situações a nosso favor. Quantos testemunhos temos ouvido, irmão, de Deus revertendo situação? Deus então é esse que continua afastando os inimigos. Dando sequência aqui nessa palavra de bênção para as nossas vidas, no versículo 23 e 24: e vós, filhos de Sião, somos nós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador e justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês de cada ano. Sabe, irmãos, Deus está falando aqui que verdadeiramente Ele vai fazer o nosso trabalho render. Tudo que nós fazermos, essa chuva seródia, é aquela chuva que vem, não para destruir. Quando a gente vê chuva muitas vezes que destrói tudo, é aquela chuva temporã, seródia, no tempo certo, no momento que a plantação precisa, e dá aquela colheita maravilhosa, fazendo o trabalho daqueles que plantaram render. Então, promessa para nós que andamos em unidade. O nosso pequeno trabalho de semear uma sementinha ali vai render sobremaneira, porque Deus manda a chuva temporã, seródia, sobre o tempo oportuno. Toma posse dessa verdade. O teu trabalho vai e já está rendendo em nome de Jesus. Deus prospera e faz render o trabalho das nossas mãos. Aqui no versículo 25, dessa conclusão aqui de Joel, fala assim: e restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Aqui, meu irmão, minha irmã, Deus está falando sobre um Deus, sabe, que restitui. Muitas vezes nos sentimos que perdemos.
Talvez muitos nessa pandemia estão assim, eu já estava para ser chamado naquele emprego, mais um pouquinho, mais algumas semanas eu assinava aquele contrato, não podia ter esperado mais um pouco, Senhor, mais um pouquinho. Quantos de nós estamos passando por isso agora na pandemia, nos sentindo que perdemos algo, nos sentindo que se fosse só mais um pouquinho, tinha resolvido essa situação, aí veio a pandemia. Deus fala, meu irmão, minha irmã, que para aquele que caminha nessa unidade, sabe, Deus restitui, e o que foi consumido, de uma maneira ou de outra, numa área ou de outra, Deus traz novamente, sabe, de uma maneira sobrenatural, Deus restitui, creia nisso. Sabe por que Deus faz tudo isso, meu irmão, minha irmã? Eu vou te dizer, na prática, porque constantemente nós clamamos por essas situações. Alguma dessas situações é algo que é estranha para você? Cada uma dessas situações, prosperidade, bênção, cura, restauração, cada uma dessas aqui, nós constantemente em nossos cultos, clamamos por isso. E Deus responde porque estamos na unidade. Você entende? O poder que tem a unidade do corpo de Cristo, a unidade do povo de Deus. O inimigo bater em retirada. Quantas vezes nós oramos e em todos os cultos repreendemos o mal, os ataques do maligno, os dardos do maligno, todos os cultos clamamos a Deus, por isso repreendemos o mal. E aí o inimigo bate em retirada. O que ele intentava contra nossas vidas cai por terra. Por isso que é algo tão prático. Caminhamos em unidade verdadeiramente como igreja do Senhor, como família de Cristo, e colhemos essa bênção, porque constantemente estamos praticando dessa maneira. E aí, para nós encerrarmos e já orarmos, aqui no versículo 28 fala assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha que coisa maravilhosa. Bênçãos espirituais tremendas. Lembra que a gente começou falando? Olha, cada um então, jovens, os que mamam, os anciões, todos se reúnam de uma maneira ou de outra e prostrem e sirvam a Deus. Eu acho maravilhoso em nossos cultos, sabe? Quando nossas crianças vêm ao gasofilácio, trazer ali uma moedinha, e Deus já me mostrou isso, como é importante, cada moedinha que entra nesse gasofilácio, como é santo, consagrado a Deus, moedinha de criança, sabe? Que talvez muito desprezem, irmãos, consagrado a Deus. Como é lindo as nossas crianças terem esse hábito. E aqui então, todos aqueles que, alguns versículos atrás, se dedicaram, aqui fala, jovens, velhos, sabe? É por isso, irmãos, nós não podemos pensar só o versículo assim solto. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, quais filhos? Aqueles que lá atrás oraram, jejuaram, estavam na unidade do corpo de Cristo. E vossas filhas profetizarão. Quais filhas? Aquelas que lá atrás oraram, jejuaram, viveram e andaram em unidade. Vossos velhos terão sonhos. Quais velhos? Aqueles anciões que nós lemos lá atrás, que também andaram em unidade. E vossos jovens terão visões. Quais? Aqueles também, que lá atrás também nós oramos, nós olhamos, e que se posicionaram como família na fé, unidos no corpo de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de todas essas bênçãos que nós lemos, do versículo 18 em diante. Precisamos, somos carentes de cada uma delas. Empenha o teu coração hoje, clama a Deus: Senhor, o que o Senhor fez com o pastor essa semana, faz comigo, ministra isso no meu coração, para eu viver isso realmente num outro nível, num outro patamar. Eu já ouvi 1 milhão de vezes, o pastor pregou aqui, não foi novidade nenhuma, já ouvi 1 milhão de vezes, mas faz diferente no meu coração, faz eu entender diferente, viver de uma maneira diferente, zelando pelo bem-estar e pela unidade da família, do cônjuge, dos filhos, da minha igreja. Não só caminhar no mesmo sentido, isso aí, irmão, todo mundo faz aqui. Você pega aqui a Anguera, tem todo mundo no mesmo sentido.
Indo junto, não, só quem está no teu carro com você. No mesmo sentido, está todo mundo indo. Agora junto, só quem está no carro ali. Então, clama a Deus: Pai, eu quero começar a andar mais junto, para poder cair nesses versículos 18 em diante, porque eu preciso, opera isso. Se nós pensássemos só do versículo 18 em diante, sempre eu digo isso, seria um evangelho muito superficial. Se posiciona, meu irmão, minha irmã, na unidade que Deus quer que a gente ande, valorize essa unidade, e nunca esqueça do poder que existe na unidade. Salmo 133, não é assim? Que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O rebanho de Deus, família na fé. Deus sempre se relacionou conosco dessa maneira. Nós vamos louvar e vamos orar por isso. E abre o teu coração para essa transformação que Deus quer fazer na tua vida, dessa consciência que Ele quer te dar, de como você deve andar realmente em unidade, em nome de Jesus.